Olá, meu nome é Viviane Mota e eu venho apresentar o meu trabalho intitulado como Estudantes com Deficiência Auditiva no Ensino Médio, entre a teoria e a prática. Os documentos oficiais que balizam a educação brasileira, eles sofreram nos últimos anos modificações. E essas modificações, elas promoveram avanços significativos na inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular. Essas mudanças, elas resultaram em um aumento expressivo da presença desses indivíduos no ambiente escolar. Mas apenas a garantia da presença desses indivíduos não implica na inclusão desses sujeitos nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o professor, enquanto agente participativo do ambiente escolar, ele não pode ser omisso frente a essa diversidade. Ou seja, o professor ele deve estar preparado para refletir, propor e implementar práticas educativas que permitam a plena participação de todos os alunos. Então, após um aprofundamento teórico sobre os principais aspectos que devemos levar em conta para que os professores eles se tornem professores inclusivistas, nós recorremos a uma revisão bibliográfica sobre as principais recomendações no ensino de física, mais especificamente sobre a inclusão de deficientes auditivos, para responder à pergunta que foi o cerne do nosso estudo, que é a seguinte: quais as principais barreiras para a inclusão de deficientes auditivos nas aulas de física do ensino médio? Essa revisão bibliográfica, ela nos permitiu um maior conhecimento sobre a surdez, e principalmente sobre as múltiplas identidades dos indivíduos surdos. E nós percebemos o quanto as múltiplas identidades dos indivíduos surdos, elas influenciam o processo de ensino e de aprendizagem desses sujeitos. Já que viver em uma sociedade onde os indivíduos eles são majoritariamente ouvintes, é sofrer permanentemente com estereotipos limitadores e discriminantes, como se a surdez ela fosse um rótulo que definisse esses indivíduos por completo. Então, em oposição a essa ótica, atualmente existe um crescente movimento social para o reconhecimento da surdez não mais como uma patologia, mas sim como uma cultura que valoriza as identidades surdas. Então, compreender essas múltiplas identidades, ao nosso ver, se torna necessário para que a gente possa permitir a esses indivíduos integridade e também criar um ambiente social que não os totalize ou os discrimine somente pelo fato de serem surdos. Como maneira de atender a essas especificidades, nós produzimos um material didático acessível aos ouvintes e às multiplicidades desses sujeitos surdos. Então, esse processo ele resultou na produção de um vídeo didático sobre a grandeza calor, e temos como base o texto O Interrogatório com Calor, de Figueiredo e Pietrocola, e nós desenvolvemos esse vídeo em 3 formatos: imagem e áudio e legenda em libras, imagem, áudio e legendas em língua portuguesa. O intuito desses 3 formatos visa atender a ouvintes e a multiplicidade de perfis de estudantes com deficiência auditiva, ou seja, aqueles que têm domínio da Libras e que se sentem à vontade em utilizar a Libras, e aqueles que se sentem mais à vontade em utilizar a língua portuguesa escrita. Então, nós vimos na produção desse material que é inegável que a principal barreira à inclusão de estudantes com surdez se encontra na comunicação. Mas, apesar dessa principal barreira ser a comunicação, apenas saber Libras, né, e promover a Libras nesse ambiente escolar não implica em romper essa barreira, já que o fortalecimento de um ambiente inclusivo que possibilite a participação e, consequentemente, a aprendizagem desse indivíduo demanda um processo que busca por inovações pedagógicas, tanto em relação a metodologias quanto a recursos didáticos. Para produzir esse trabalho, nós utilizamos as seguintes referências.